Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Neste vídeo falarei sobre o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, um personagem muito conhecido de nós brasileiros, um pouco pelos livros publicados, mas, pelo menos na minha visão, principalmente pela sua participação em vários programas falando sobre medicina, falando sobre saúde pública, falando sobre cuidado com algumas doenças. Então ele é um autor muito conhecido justamente por isso. Estamos falando de uma pessoa que nasceu em São Paulo em 1943, se formou em medicina pela USP e a partir daí dedicou 20 anos da sua vida trabalhando no Hospital do Câncer e dedicou mais 13 anos trabalhando na detenção do Carandiru. E esses 13 anos dedicados à detenção do Carandiru foram a base para que ele escrevesse esse livro aqui, que, na minha percepção, é um livro muito interessante de ser lido. Porque além de nós aprendermos como é o funcionamento, como é o interior de um presídio, ele também nos traz várias reflexões. O que nós vamos ter aqui, basicamente, é o Drauzio Varela, a partir desses 13 anos que passou ali, colocando dentro dessa obra os principais depoimentos, as pessoas que mais se destacaram durante esses 13 anos dentro dessa obra. E aí essas pessoas vão dizer os motivos pelos quais elas foram parar ali. Algumas dirão que são inocentes, outras não. Elas vão explicar como é a organização. Elas vão fazer críticas, por exemplo, à questão da saúde lá dentro. Elas vão fazer crítica à questão da superlotação. Enfim, então é um livro que traz vários questionamentos relevantes. E aí, questionamentos, é claro, que você vai fazer e cada um terá a sua interpretação disso. Mas é um livro bem bacana. Essa minha edição é da Companhia das Letras, no selo Companhia de Bolso. Então são aqueles livros pocket. Confesso que gostei, mas não tanto. Porque... Primeiro, para anotação ele é bem complicado porque o espaço aqui na lateral é bem pequeno, a diagramação até que é boa e também ele não abre com facilidade. Isso também incomoda um pouquinho. No entanto, o livro é muito bom. O que importa de fato é o conteúdo e o conteúdo dessa obra é excelente. Para complementar, esse livro foi publicado em 1999, certo? E ficou muito conhecido também justamente por ser a base para o filme. Então, o filme do Carandiru, que nós conhecemos, que já passou várias e várias vezes na TV, e que é um filme muito bem feito também, ele se baseia nessa obra. Então, o médico daquele filme é o Drauzio Varela, e aí os personagens vão ser tirados também dessa obra, e inclusive isso é uma das sensações mais interessantes, né? Porque você vai pegando os depoimentos do filme e vai colocando aqui junto com o livro. Então recomendo que vocês façam isso quando decidirem ler esse livro. Deem uma assistida antes no filme que vai ser bem bacana. Ou se quiserem inverter a ordem, mas tentem ler e assistir para complementar. E eu acho que fica muito bacana. Pelo menos a minha experiência fazendo isso foi muito gostosa. Certo? Mas vamos lá. Esse livro contém aproximadamente 240 páginas. Como eu disse, de depoimentos. E aí, nós vamos falar sobre o presídio do Carandiru, que existe desde o meio do século passado, né? Existiu, aliás, hoje se encontra desativado. E ele ficou muito conhecido pelo que aconteceu no dia 2 de agosto de 1992, quando houve ali dentro uma revolta, houve ali dentro uma situação onde os próprios presidiários se atracaram ali, houve uma confusão, a polícia entrou lá dentro e tirou a vida de oficialmente 111 pessoas. No entanto, esse número é muito questionado, podendo chegar até 250 pessoas, segundo esse livro aqui e segundo os presidiários, correto? Ou seja, mesmo sendo 111 vidas, ainda assim é um número bem alto. 250 é ainda pior, mas de qualquer forma muitas pessoas foram vitimadas nesse mês de agosto de 1992. Então isso foi algo que chamou muito a atenção da mídia e isso foi gerado justamente por uma questão de haver ali dentro muitas pessoas. E isso fica presente, por exemplo, quando nós lemos na página 11
seguinte trecho. A detenção tem mais gente do que muita cidade. São mais de 7.000 homens. O dobro ou o triplo do número previsto nos anos 50, quando foram construídos os primeiros pavilhões. Nas piores fases, o presídio chegou a conter 9.000 pessoas. Ou seja, de fato nós estamos falando de um lugar ali que convivia com uma superlotação, justamente por ser o principal presídio do Brasil, o maior da América Latina até aquela época. E aí quando nós pensamos em 9.000 pessoas presas ali dentro, nós precisamos levar para a época também e considerar que esse número era ainda maior para aquele momento, certo? Então, isso é debatido dentro do livro, mas na minha perspectiva, a parte mais interessante quando nós lemos essa obra é justamente o cotidiano que é trazido ali. Então, o Drauzio Varela, ao ter contato com essas pessoas e registrar nessa obra aqui, ele vai contar a história de vários personagens muito interessantes, muito impactantes. Vai contar histórias que, por exemplo, nós vamos questionar e falar, poxa, mas isso é bem pesado, né? Essa pessoa realmente teve uma vida muito complicada. E para citar um personagem nessa situação muito complicada, que traz reflexão, é o personagem que é denominado dentro do livro como Neguinho, tá? Então esse é o nome que o Drauzio traz aqui, provavelmente era o apelido, era o vulgo dele ali dentro. E basicamente o Neguinho conta que quando ele era novo, seu pai já estava preso, isso novo com 6, 7, 8 anos, seu pai já estava preso. Aí sua mãe ela foi condenada porque ela matou um amante que ela tinha um amante, matou ele, porque ele queria bater nos filhos dela, ou seja, no Neguinho e nas suas irmãs. Certo? Aí ela acaba sendo presa por isso. Ele e todas as suas irmãs, acho que tinha mais um irmão se eu não estou enganado, eles são mandados para orfanatos. E ali, desde o começo, o Neguinho sempre escapava. Ele saía, fugia, e aí ele foi fazendo isso, foi pegando uma certa raiva, porque para todo lugar que ele ia, ele começava a ver que as crianças elas conseguiam ter algumas coisas que ele não tinha. Isso inclusive nas casas que ele ia indo por adoção, né? E aí em determinado momento ele fugiu de vez e começou a se virar por conta própria. E aí, certo? Na criminalidade, aí é claro que isso é bem triste, né? Ver a pessoa chegando nesse nível por este motivo. Mas aí ele foi pra criminalidade, ele foi preso, passou um bom tempo preso. Nesse intervalo seu pai foi solto. E aí seu pai falou, olha, eu vou resgatar a honra dessa família, todos nós vamos voltar a ficar juntos, então eu não quero mais ninguém cometer nenhum crime, então ele trouxe suas filhas de volta, e aí ele ficou esperando o Neguinho sair, cumprir sua pena, ele cumpriu, saiu, foi para casa de seu pai, e eles começaram a viver naturalmente ali. Suas irmãs arrumaram empregos convencionais, mas o Neguinho não arrumou emprego e continuou nessa vida roubando. Certo? Aí, em determinado dia, uma de suas irmãs trouxe para casa um namorado. Esse namorado, ele não era um rapaz muito certinho também, ele era meio conturbado. E numa discussão com o pai do Neguinho, que era o pai da menina, ele acabou empurrando. E aí houve ali uma discussão, o rapaz acabou dando um tiro no pai do Neguinho, não matou, mas deu um tiro, feriu ele. E aí o Neguinho falou, matou esse rapaz. Beleza. Aí ele foi preso novamente, cumpriu pena. Mas sempre que o Neguinho saía, ele ia lá e era preso novamente por cometer algum outro crime. E o que mais impressiona ainda na vida desse personagem, trazido dentro dessa obra, é também a resistência dele, porque, segundo ele mesmo, ele já recebeu mais de 20 tiros que pegaram em seu corpo. Então ele conta que ele tem até tiros alojados na cabeça, enfim. Ele é um personagem, de fato, muito curioso. E assim, para além das questões absurdas, como, por exemplo, as questões dos tiros, que eu não vou entrar aqui, eu acho que isso retrata muito o cenário de muitas pessoas que de fato acabam escolhendo por essa vida dita como errada, né? Que é a questão da criminalidade e tudo mais. Porque de fato tem uma situação difícil e eu sei que isso não é determinante,
porque eu sei que esse vídeo será público, muitas pessoas dirão, ah, mas ele pode fazer outra coisa, as irmãs dele fizeram outro caminho, tal, beleza. Mas, de fato, muitas pessoas entram nessa vida, de fato, porque há uma desigualdade muito grande presente no nosso país. Então, esse livro, ele traz essas reflexões nesse sentido, entendem? E também na questão humanitária lá dentro. Porque, de fato, quando nós vamos lendo essa obra, nós vamos vendo toda a organização e a forma como era o dia a dia lá dentro. Então, primeiro, as atividades como limpeza, preparo de alimentação, coisas desse tipo, todas essas tarefas são feitas pelos próprios detentos, certo? Que inclusive faz algum sentido. E, em troca disso, há ali também uma diminuição na pena. Inclusive, eu vou ler para vocês um trecho aqui que se encontra na página 111 para ilustrar isso. Justiça seja feita, porém, com exceção das atividades ligadas à segurança, as demais tarefas da cadeia são executadas pelos presos. Cozinham, distribuem as refeições, lavam tudo, recolhem toneladas de lixo, consertam, levam, trazem e organizam campeonatos de futebol e a campanha do agasalho. Ou seja, aqui nós vamos vendo que, de fato, a organização do presídio é feita pelos próprios detentos, né? Então, isso nos permite compreender melhor. Aí, junto com isso, vem a questão também da superlotação, que eu já citei aqui, que é um ponto muito trabalhado, e um ponto muito explorado pelo Drauzio Varela, e que é muito pertinente se tratando de alguém que é um médico, e o motivo pelo qual ele estava ali era justamente tratar doenças, é a questão da saúde dentro dos presídios. Por quê? E aí, é claro, tem várias questões. Questões de abuso, questões de uso de substâncias, e substâncias, algumas delas injetadas no corpo, mas por conta dessas práticas, naturalmente começou a haver dentro das cadeias muitas DSTs, principalmente AIDS, né? Então, o Drauzio, ele fala sobre como era lidar com isso, sobre vários problemas, inclusive no final da obra. Por exemplo, quando ocorre toda a questão do massacre, que são ali as pessoas vitimadas, as 111 vítimas oficiais, ele fala, um personagem ali, sendo entrevistado pelo Drauzio Varela, diz que os policiais se recusaram a pegar os corpos justamente por causa das DSTs, e eles mandaram os próprios detentos irem pilhando ali as pessoas que infelizmente morreram. Então, nós vamos vendo o quanto que, de fato, havia todo esse medo com a questão da AIDS, mas ela era muito presente ali dentro. Isso era inquestionável, justamente pela questão das substâncias, como eu havia dito anteriormente. E também, uma outra questão que a gente reflete a partir disso é até a parte das visitas íntimas. Porque, por exemplo, eu mesmo sempre me questionei, mas por que essas visitas íntimas? E, dentro da obra, nós descobrimos que, segundo os entrevistados pelo Drauzio Varela, as visitas íntimas, elas tiveram um papel muito importante dentro dos presídios para acabar com o abuso entre eles mesmos. Porque como não havia em determinado momento essas visitas, automaticamente era muito natural que eles, para saciar algum tipo de vontade, eles dessem um jeito entre si ali, né? E aí, com o advento das visitas íntimas, coisas desse tipo, acabou que houve uma flexibilização maior em relação a isso, e as pessoas pararam de fazer atos com os seus colegas, né? E aí também nós vamos tendo já uma parte um pouco divertida, com muitas aspas, né? Porque é um cotidiano triste, mas é divertido a forma como os presidiários eles relatam as situações para o Drauzio Varela, né? Então é um livro que, apesar de ser composto de pessoas presas com uma vida supostamente triste, nós damos risada em algumas situações, a forma como eles falam. Então é uma escrita muito, muito leve, com gírias, então não é uma escrita difícil, pelo contrário, é uma escrita extremamente popular. E também são situações que beiram um absurdo, assim, você fala, mano, como assim? E até o filme, se nós assistirmos, embora o filme seja triste, é um filme divertido, né? Porque ele consegue retratar isso de uma forma
de certo ponto cômica, né? E o livro ele tem muito essa pegada também, ele consegue ser divertido em alguns aspectos. E um esclarecimento sobre um paralelo entre filme e livros é que no filme nós vamos ter uma quantidade bem reduzida de personagens, até por ter que se passar dentro de 2 horas e meia, mais ou menos, que é o período do filme, comparada com o livro, que tem suas 240 páginas, porque o que o roteirista do filme fez foi pegar os depoimentos nesse livro aqui, e ele pegou às vezes 2, 3 histórias e juntou num único personagem. Então tem personagens que aparecem no filme que eles não eram um só no livro. Às vezes ele pegou um pedacinho da história de um pedacinho da história de outro e juntou ali, criando o personagem no filme. Então, dentro do livro, quando nós lemos, nós percebemos que é tudo mais fragmentado e que as histórias de cada personagem são mais curtas, no entanto existe uma variedade muito maior, certo? Mas enfim, aqui nós temos esse livro aí no finalzinho da obra. Eu acredito que nas últimas 20, 30 páginas nós vamos ter aí sim o autor falando sobre o massacre, sobre o motivo que pode ter originado a discussão que permitiu a invasão dos policiais. Então existe ali um debate se foi por um campeonato de futebol ou pode ter sido por um suposto acertos de contas que eram muito comuns ali também dentro. Então existia um lugar específico que era os presídios deles basicamente eram quadrados e aí havia uma ala de acesso, certo? Então vamos supor que a câmera é a ala de acesso. Aí teria um corredor para a lateral, um corredor que seguia até o fundo e um corredor atrás. Nesse corredor atrás era onde ocorriam os acertos de conta. E aí nesses acertos de conta as pessoas eram cobradas por alguma coisa que elas fizeram de errado e elas acabavam, em alguns casos, perdendo sua vida, em outros casos fazendo outras coisas, enfim. Mas ali ocorriam esses acertos de conta. E aí, nessa perspectiva de acerto de contas também, uma distinção que o Drauzio faz é que existe o laranja dentro do presídio e o sangue bom. Existem duas pessoas diferentes aí, né? E o que é o laranja? Eu acabei de falar que existiam os acertos de conta, né? E automaticamente, se alguém perde sua vida dentro do presídio, alguém tem que assinar o BO e dizer, fui eu que cometi o crime. Ou ali vai haver uma investigação e tudo mais, mas precisa ser atribuído a alguma pessoa aquele crime, certo? O que era feito? Existiam pessoas ali que tinham dívidas, pessoas que pegavam ali substâncias para usar, drogas mesmo, né? Iam pegando fiado, chegava uma hora que não tinha como pagar, e aí para pagar essa dívida essas pessoas assumiam o BO. Isso era um laranja. Ele, por não ter escolha, só restava isso, não tem como pagar a dívida, você precisa fazer alguma coisa. Você vai assumir o meu BO, entendeu? Então, era uma forma de acabar limpando a barra por um crime cometido ali dentro. E também existia o sangue bom, que é completamente diferente. O sangue bom, segundo esse livro aqui, é o cara que assume, mas não assume porque tem uma dívida, ele assume porque ele é um cara legal, ele é um cara de boa. Então ele conta que existe uma situação onde acharam uma faca dentro de uma cela, e aí estavam todos ali, a faca não era da pessoa, mas todos ali disseram, não é minha. Aí o outro, não é minha, não é minha. Só sobrou esse cara. Se esse cara dissesse que não era dele, e ele já havia percebido que todo o grupo já tinha se unido ali, se ele dissesse que não era dele, o que ia acontecer? Basicamente eles iam ter que interrogar todo mundo de novo, tentar descobrir e tal, talvez castigar mais de uma pessoa, os próprios colegas de cela não ficariam satisfeitos com a postura dele, então o que ele fez foi falar, é minha. Não era, mas ele falou, é minha. Por quê? Porque aí, de fato, ele teve que ficar um período na isolada, essa foi a pena dele, acho que 30 dias, talvez, alguma coisa desse tipo. Só que todos os colegas, inclusive o dono da faca, eles passam a respeitar esse sangue bom e conceder alguns benefícios. Então, às vezes, conseguiu algum alimento ali diferente, dá pro sangue bom, que é um cara que ajudou, tal, que fechou, que fortaleceu. Então, isso também é muito presente na obra. Enfim, é um livro muito legal, é um livro... Eita, quase caiu. É um livro divertido. É um livro que vai trazer, claro, com toda a seriedade necessária, um tema muito delicado, um tema muito polêmico, um tema triste, mas que consegue fazer isso de uma forma cômica,
certo? O livro não se propõe a ser cômico, mas ele é na minha análise como leitor, certo? Enfim, gostei bastante, deixo aqui a recomendação para vocês, espero que vocês deem uma chance para esse livro, espero que vocês leiam e gostem também assim como eu gostei. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, estamos juntos, um forte abraço e até a próxima.